Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o sentido literal e o sentido figurado. Vamos lá? Quando nós falamos ou quando nós escrevemos uma frase, as palavras, elas podem ter o mesmo significado ou então elas podem ter o seu significado alterado. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos supor que eu esteja escrevendo uma frase num caderno ou então no WhatsApp, no Message, no Instagram. Então, eu posso utilizar as palavras com o seu significado real, ou então essa palavra ela pode ter um outro sentido, uma outra interpretação. Isso é o que nós chamamos de sentido literal, ou sentido real, ou então sentido figurado. Vamos ver alguns exemplos? Primeiramente, sentido literal é o sentido real, é o sentido objetivo da palavra. Estávamos andando no jardim. Quando eu digo estávamos andando no jardim, é andar no sentido de caminhar, como eu estou fazendo agora. Então, no sentido literal, a palavra andar, ela tem o seu significado real, que é o de caminhar, como eu estou fazendo agora. Isso é o sentido literal. Quando nós vamos para o sentido figurado, as palavras passam a ter um outro significado, uma outra interpretação. Vamos ver aqui. O tempo está andando rápido. No sentido figurado, a palavra andar não é mais no sentido de caminhar. O tempo está andando. Quando eu digo o tempo está andando, quer dizer que o tempo está passando rápido. Percebam que no sentido figurado, a palavra ela tem um outro significado, uma outra interpretação. São esses os dois sentidos que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos continuar? Primeiramente, o sentido literal, como eu disse anteriormente, tá? O sentido literal é o significado real da palavra. A palavra ela vai ter apenas aquela interpretação. Vamos ver aqui nesse exemplo. Tem uma tirinha, aí aparece um animal, não é isso? E ele está em um balanço. E de repente, o galho da árvore, crack, quebra. Aí nós vemos aqui, ó, a expressão, ó, quebrando o galho. No sentido literal, a palavra quebrar galho é você quebrar no sentido de partir o galho. Percebam que o sentido real é o significado, o sentido literal é o sentido real da palavra, o significado real, próprio daquela palavra. Vamos para o próximo sentido. Sentido figurado. No sentido figurado, a palavra ela vai ser usada de maneira diferente, ou seja, a palavra ela vai ter um novo significado, um novo sentido. Vamos ver outra tirinha. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom. Preciso o quê? Percebam que no sentido figurado, a expressão quebrar um galho, ela tem um outro significado. E qual é esse outro significado? É você fazer um favor, prestar um favor para alguém. Percebam que no sentido figurado, a expressão quebrar galho, ela passa a ter uma outra interpretação, um outro significado. E isso é o que nós chamamos de sentido figurado. Vamos ver outros exemplos. Sentido literal, quebrar galho, partir em pedaços. Sentido figurado, quebrar galhos, é fazer um favor. Vamos ver outros exemplos. Sentido literal, que é o significado real da palavra. Minha mãe está jogando xadrez. Ou seja, no sentido literal, xadrez é um jogo que nós jogamos com um tabuleiro e algumas peças. Esse é o sentido literal, o sentido real da palavra.
E o sentido figurado? No sentido figurado, a palavra xadrez, ela passa a ter um novo significado. Os bandidos foram levados para o xadrez. Aqui, no sentido figurado, a palavra xadrez, ela passa a ter um outro sentido, um outro significado, que é o significado de cadeia. Então, percebam que no sentido figurado, as palavras sempre terão um significado diferente. Vamos lá, vamos para as nossas questões de hoje. Questão 1. Classifique as expressões abaixo em sentido literal e sentido figurado. Letra A, o pássaro voava muito rápido. Essa expressão voar, ela está sendo usada no sentido literal, porque é voar no seu sentido real, no sentido objetivo da palavra. Então, a letra A é sentido literal. Vamos ver a letra B. Os carros voam e causam acidente. É possível um carro voar? Não, não é possível. Então, nós percebemos que a letra B ela está sendo usada no sentido figurado. Ou seja, quando ela diz o carro voa, quer dizer que o carro está em alta velocidade. Então, a letra B é sentido figurado. Letra C. Que ideia luminosa? Uma ideia, ela pode ser luminosa? Ela pode ter luz? Não. Então, nós percebemos que ideia luminosa é uma expressão no sentido figurado. Letra D. A mulher derramou um rio de lágrimas. Esse rio de lágrimas, essa expressão é no sentido literal? É o sentido real? É possível uma pessoa derramar um rio de lágrimas quando ela chora? Não. Então, a letra D é um exemplo de sentido figurado. Por quê? Essa expressão rio de lágrimas, ela quer dizer o quê? Que a pessoa, no caso a mulher, chorou muito. Então, letra D também é um exemplo de sentido figurado. Letra E. A baleia é um mamífero. Essa palavra baleia, ela está sendo usada no sentido literal, no seu sentido real? Sim. A palavra baleia, ela está se referindo ao animal. Então, a letra E é um exemplo de sentido literal. Letra F. Eu estou uma baleia. Essa baleia aqui, ela é uma expressão do sentido literal ou é uma expressão no sentido figurado? É uma expressão no sentido figurado, porque esse baleia, ela está querendo utilizar o nome gorda. Então, a palavra baleia, ela passa a ter um novo significado. Então, a letra F é um exemplo de sentido figurado. O leão é uma fera. Esse fera é no sentido figurado ou é no sentido literal? É no sentido literal, tá? É o sentido real da palavra. Letra H. Minha mãe ficou uma fera. Ou seja, minha mãe ficou brava. Então, ó, essa expressão fera da letra H é o sentido figurado. Ou seja, a palavra fera tem um outro significado, que quer dizer brava. Letra I. Aquela menina é uma fera em português. Essa expressão fera é no sentido literal ou é no sentido figurado? É no sentido figurado, ou seja, é uma aluna muito inteligente e boa em português. Então, é no sentido figurado. Vamos ver outros exemplos, outras questões, perdão. Questão 2. Percebam que aparece a imagem, não é isso? De uma ultrassonografia e tem um bebê, não é isso? No ventre e ele tem uma coroa. E lá em cima aparece o enunciado, o rei na barriga. Essa expressão, o rei na barriga, é uma expressão que está no sentido literal ou no sentido figurado? É uma expressão que está no sentido figurado. Por quê? Não é possível você colocar um rei na barriga. É uma expressão que ela tem um outro significado, não é isso? Então, a expressão rei na barriga, ela tem um sentido figurado. Questão 3.
aparece um meme, não é isso? Aí lá em cima diz o seguinte, ó, tá fazendo frio aí? Aparece uma senhora, não é isso? Uma pessoa idosa, bem agasalhada, né? E com a expressão de que estivesse com frio. Aí ela diz aqui, ó, aqui tá fazendo. Essa palavra aqui, ó, essa expressão, fazendo frio, ela tem o sentido figurado ou ela tem o sentido literal? Quando ela diz aqui, ó, fazer frio, é o sentido real ou o sentido figurado? A resposta é o sentido literal. É frio mesmo, no sentido real e objetivo da palavra. Então, a resposta é a letra A, sentido literal, sentido real da palavra. Aparece essa imagem, aí diz o seguinte, ó, sobre um olhar frio, há sempre um coração gelado. Aí olha o que a questão pergunta, questão 4. A expressão olhar frio é um exemplo de... Quando a gente fala olhar frio, o olhar, ele pode ter essa temperatura fria? Não. Então, é uma expressão que está sendo usada no sentido figurado. Olhar frio, coração gelado, são expressões que estão sendo utilizadas no sentido figurado, ou seja, são expressões que têm um outro significado. Então, a resposta, letra B. Questão 5. Aparece um meme e diz o seguinte, ó, homem mão de vaca, não aceito. Aí aparece a imagem do personagem Július, que faz parte da série Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma personagem, né, que é caracterizada por ser uma pessoa bastante econômica. Aí a questão pergunta, a expressão mão de vaca é um exemplo de sentido literal, sentido real ou sentido figurado? Então, a resposta é a letra B. Essa expressão mão de vaca, ela tem um outro significado, que é justamente o quê? Uma pessoa bastante pirangueira, que não gosta de gastar dinheiro. Então, a resposta é a letra B. Sentido figurado da expressão mão de vaca. Aparece um meme e ele diz o seguinte, ó, eu tinha um coração de pedra. O coração que nós conhecemos, que faz parte do corpo humano, né? Isso é um órgão do corpo humano. Essa expressão, coração de pedra, ela foi utilizada no seu sentido real, no seu sentido literal, ou ela foi utilizada no sentido figurado? A resposta, ela foi utilizada no sentido figurado, porque o coração humano, ele não pode ser de pedra, porque ele é um órgão do corpo humano, não é isso? Então, ela foi utilizada no sentido figurado. Quando a gente diz coração de pedra, geralmente é uma pessoa que tem um coração duro, não é isso? Então, essa expressão coração de pedra é um exemplo de sentido figurado. Vamos ver outra questão? Aparece a capa de um livro, por que a cabeça vai para o mundo da lua? Aí a questão 7, ela pergunta, a expressão cabeça no mundo da lua é um exemplo de... Quando a gente fala cabeça no mundo da lua, quer dizer o quê? É o sentido literal? É o sentido real da palavra? Ou seja, a cabeça está na lua? Não. Ou é sentido figurado, tem um outro significado. É um sentido figurado, ela tem um outro significado, ou seja, a pessoa está o quê? Muito distraída. Então, essa expressão, a cabeça no mundo da lua, é um exemplo de sentido figurado, ou seja, quando a palavra tem um outro significado, um outro sentido. Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.